E aí, tudo bem? Na aula de hoje, do curso de Fisiologia do Exercício, módulo Bioenergética, nós vamos entender o que é bioenergética, nós vamos discutir quais são as principais fontes de energia durante o repouso e durante o exercício físico e também nós vamos discutir como que ocorre a liberação e regulação de energia advinda dos macronutrientes, especificamente dos carboidratos. Então, dentre essas primeiras questões, a que a gente vai responder é o que é bioenergética. Em seguida, nós vamos falar sobre as fontes de energia e terceiro, como que ocorre aí a liberação e regulação de energia advinda dos carboidratos. Então, o que é bioenergética? A palavra bioenergética está relacionada com um conjunto de reações químicas no qual a gente, durante um repouso ou durante o exercício físico, nós necessitamos de energia. E essa energia, ela vai ser advinda aí dos macronutrientes. Dentre eles, destacam-se os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Ou seja, eu vou pegar esses macronutrientes, carboidrato, que é a minha forma mais complexa, e degradar na forma menos complexa, ou mais simples, que no caso é a glicose, as proteínas, que eu vou degradar na forma mais simples, que são os aminoácidos, e os lipídios em ácido graxo e glicerol. Então, eu vou pegar essas formas mais simples, glicose, aminoácido, ácido graxo e glicerol, e vai sofrer mais um conjunto de reações químicas até formar a minha moeda energética, que é o meu ATP. Então, essa bioenergética, quando a gente fala de bioenergética, é o quê? Um conjunto de reações químicas no qual acontece no ser vivo, especificamente no ser humano, que em determinada situação, por exemplo, uma situação de exercício físico, a gente vai precisar de energia para, por exemplo, gerar contração muscular. E para gerar contração muscular, a gente vai precisar de uma energia, de uma moeda energética. E essa moeda energética é o ATP. E a produção de ATP, ela vai ser advinda das minhas macromoléculas, dos meus macronutrientes, que no nosso caso aqui são os carboidratos, as proteínas e o lipídio. Então, esse conjunto de reações químicas é o que a gente denomina de bioenergética, ou seja, essa dinâmica da energia humana que envolve a transferência de energia, de onde? Da minha energia potencial, que no caso são os macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, por intermédio de um conjunto de reações químicas, eu vou produzir o meu ATP, a minha moeda energética. Esse ATP, por sua vez, vai ser degradado, liberar energia, uma energia que nós vamos chamar aí de energia cinética, por exemplo, para fazer a contração muscular e gerar o movimento em qualquer modalidade esportiva, seja futebol, natação, handebol, musculação, dentre outras habilidades que nós executamos no dia a dia. Bom, e aí esse ATP ele serve para quê? Do ponto de vista na área das ciências do esporte, muitas vezes a gente pensa que o ATP ele só serve para contração muscular, mas ele tem diversas funções no nosso corpo, na nossa célula. Por exemplo, para transmissão neural, para secreção e produção hormonal, para processo digestivo, para o sistema cardiovascular, sistema respiratório. Então, a gente sempre está utilizando o ATP, que é a nossa moeda energética, para realizar qualquer ação dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula especificamente. Então, o papel central do ATP no metabolismo, ele é o quê? Que eu acabei de dizer. Se a gente observar essa imagem, serve para produção e secreção hormonal em uma glândula específica, para digestão, para contração do músculo cardíaco, para contração do músculo estriado esquelético e para transmissão neural. E aí a gente lembra que o meu ATP, eu tenho que o quê? Hidrolisar ele, eu tenho que quebrar ele, para ele liberar energia para a gente realizar todas as ações citadas anteriormente. Então eu preciso de uma reação química. Então eu vou pegar o meu ATP e vou hidrolisar. E para eu hidrolisar o meu ATP em ADP+, PI+, íon de hidrogênio, eu vou precisar de uma enzima específica, que é a ATPase. Então eu tenho uma enzima específica que vai hidrolisar, que vai quebrar, que ela vai degradar o ATP em ADP,
PI e íon de fosfato, íon de hidrogênio, conforme a gente pode observar na equação abaixo. E aí eu tenho uma liberação de energia. É muito importante a gente lembrar, tá, que a gente tem essa liberação aí de íons de hidrogênio, porque a maioria dos livros de fisiologia do exercício, eles não colocam esse íon de hidrogênio, o que acaba trazendo um conceito equivocado para o profissional de educação física e muitas vezes para outras áreas da saúde, como o nutricionista e o fisioterapeuta. E o porquê que é importante a gente observar essa equação química e liberação do íon de hidrogênio, porque é esse íon de hidrogênio, à medida que ele vai sendo acumulado na célula, vai fazer com que o pH da célula diminua, ou seja, que deixa o pH mais ácido. Ao contrário, que muita gente acredita que é a produção de lactato, mas a gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas aulas. Então, o papel central do ATP no metabolismo, ele vai servir tanto para a via catabólica, que é a via de degradação, quanto na via anabólica, que é a via de síntese. Então, na aula de hoje, a gente vai falar mais sobre catabolismo, especificamente catabolismo de carboidrato. Então, você vai entender como que o ATP ele é importante para a gente catabolizar, por exemplo, uma molécula de glicose. Então, a bioenergética nada mais é do que o estudo quantitativo das transduções de energia, das transformações da energia, que ocorrem em todas as células. Mas nós vamos dar um foco maior aqui na célula muscular. Bom, agora que você entendeu o que é bioenergética, a próxima pergunta que a gente vai responder é: quais são as fontes de energia? De onde que eu tiro energia para eu realizar um determinado exercício físico, uma determinada atividade física? Nós temos aí as fontes imediatas de geração de energia, ou seja, são as fontes rápidas de energia. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um movimento de alta intensidade e curta duração, por exemplo, segundos, 4 segundos, 6 segundos, 10 segundos, 13 segundos, que a gente chama de fontes imediatas de energia, nós vamos retirar essa energia de algum local. Dentre essas fontes imediatas de energia, destacam-se 3. A primeira que a gente pode observar nessa imagem, que é o próprio ATP. Então, a gente tem ATP, o que é armazenado intramuscular, então dentro do nosso músculo, a gente tem uma quantidade de energia armazenada na forma de ATP. Só que essa é uma quantidade que dá para a gente realizar contrações musculares vigorosas por um curto período de tempo, por volta de 2, 4 até 6 segundos. Então são contrações muito rápidas. Ou seja, quando eu quero, por exemplo, dar um soco. Então um único soco, que dura ali 2 segundos, ou uma cortada no vôlei, ali eu tenho a minha via de ATP. Ou seja, eu tenho a minha molécula de ATP, no qual ela vai ser hidrolisada, ela vai ser quebrada, ela vai ser degradada por uma enzima, que é a enzima ATPase. Essa enzima ATPase, degradando o ATP, vai liberar o ADP, que é o adenosina difosfato, mais um fosfato inorgânico, mais a liberação de energia. O que a gente não pode esquecer aqui, que nessa imagem, que foi retirada de um livro de fisiologia do exercício, está faltando o meu íon de hidrogênio, ok? Mas eu mostrei no slide anterior, então a gente tem que acrescentar aqui um íon de hidrogênio. Então, recapitulando, eu tenho ATP, adenosina trifosfato, quebro em ADP mais PI, libera energia, e o íon de hidrogênio. A gente tem uma outra fonte imediata de geração de energia que também está armazenada no músculo, que é a fosfocreatina, ou creatina fosfato. Então eu tenho a minha creatina fosfato, o que ela vai fazer? Ela vai o quê? Liberar energia para ressintetizar o ADP e formar uma nova molécula de ATP. Então a fosfocreatina, ela faz o quê? A ressíntese de ADP em ATP e mais a creatina. É uma fonte de reserva também, nós temos creatina armazenada no músculo. E aí, se a gente pensar num espaço temporal,
só minhas reservas de ATP, eu vou conseguir fazer uma atividade, uma ação vigorosa, uma contração vigorosa, por volta de 2 até 4, 6 segundos. Quando eu coloco aí, adiciono o tempo em relação à fosfocreatina, ou a creatina fosfato, eu consigo estender essa atividade por volta de 10, 12 segundos. Alguns também, na literatura, até 15 segundos. E por que existe essa variação? Primeiro, existe porque a gente tem diferença na quantidade de fosfocreatina no músculo, em diferentes tipos de músculo, na tipologia de músculo, em relação a tipo de fibra, tipo 1 e tipo 2, e também uma outra forma de eu aumentar a quantidade de creatina intramuscular é por meio de suplementação. Então, caso o nutricionista passe uma suplementação de creatina, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade de creatina intramuscular. Então, vai aumentar a minha quantidade de reserva de fonte imediata de energia. E a gente tem uma terceira via, ou uma terceira fonte imediata de energia, que é o somatório do ADP mais outro ADP. E eu tenho uma enzima específica que é a adenilato quinase ou adenilato sinase. Tá? Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. Que vai formar ou que vai ressintetizar o ATP em AMP. Mas, professor, essa fonte de energia, em que situação que eu vou utilizar? Em situações de emergência, tá? Em situações de alto nível de intensidade, de alto nível de estresse. Vamos dar um exemplo bem fácil para você entender. Imagina que você está na rua, passeando tranquilamente, e de repente chega um pitbull. Um pitbull muito bravo. O que você vai fazer? Você vai correr desse pitbull. Em qual velocidade você vai correr? Na maior velocidade possível que você pode. Nesse momento, você vai degradar muito ATP armazenado, que vai o quê? Começar a acumular muitas moléculas de ADP. Por quê? Porque eu estou degradando muito ATP. Então, à medida que eu degrado, que eu quebro a ATP, eu começo a aumentar a minha concentração de ADP. Quando essa quantidade de ADP é extremamente alta, eu começo a somar ADP mais ADP, então adenosina de fosfato com adenosina de fosfato, então tem 4, por uma enzima que é a adenilatoccinase, vai formar a adenosina trifosfato 3, mais a AMP, adenosina monofosfato 1 fosfato. Então, eu vou hidrolisar novamente esse ATP e liberar energia. Então, nessas situações, que a gente chama de situações de emergência ou de estresse máximo, a gente tem também como fonte imediata de energia a equação em ADP-ADP, formando ATP e AMP. Então, essas são as fontes imediatas de geração de energia, que vai ter uma duração de 6 até 15 segundos. Então, atividades que envolvem 6 a 15 segundos, eu vou utilizar predominantemente as fontes de ATP, CP e ADP-ATP, formando ATP e AMP. Por que eu falo predominância? Porque todas as vias energéticas, elas estão sendo utilizadas ao mesmo tempo. Mas é claro que a gente vai ter uma predominante em relação à outra. Então, um exemplo aí sobre uma fonte imediata de energia é um sprint, por exemplo, uma prova de 100 metros rasos. A gente tem um campeão super reconhecido, que é o Bolt, no qual ele bateu a barreira aí de fazer 100 metros rasos em menos de 10 segundos, atual recordista mundial. E, praticamente, o que ele está utilizando ali de via energética? Sistema ATP-CP. Então, a gente pode observar no gráfico, ao lado, no qual a gente tem embaixo, no eixo X, o tempo em segundos e no eixo Y, o percentual, de onde que está vindo a fonte energética. A linha azul é do ATP e a linha vermelha é da fosfocreatina. Reparem que a fosfocreatina ela cai rapidamente, por quê? Porque à medida que ela está sendo degradada, quebrada, ela está ressintetizando o ATP. Por isso que o ATP ele se mantém relativamente constante. E à medida que eu vou diminuindo as minhas reservas de fosfocreatina,
o que vai acontecer? Eu não consigo manter a minha ressíntese de ATP e o ATP começa a cair. Até o momento ali de 14 segundos, eu tenho as duas reservas de ATP e CP reduzidas. E aí, se o indivíduo continuar o exercício, ele vai começar a utilizar predominantemente uma outra via. Mas lembrando que ele vai ter que reduzir a intensidade do exercício, ele não vai conseguir manter a mesma intensidade. E a gente tem as fontes, né, a curto e longo prazo de geração de energia. Então, se a gente puder, né, de forma didática, elencar, nós temos as fontes imediatas de energia, ATP, CP e ADP, ADP, formando a AMP. E agora eu vou falar sobre as fontes de curto e longo prazo para geração de energia. Quando a gente fala em fontes de curto e longo prazo para geração de energia, a gente já vai ter que pensar nos nossos macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Esses carboidratos, proteínas e gorduras, que são os macronutrientes, eles têm que ser, primeiro, degradados. As minhas proteínas, degradadas em aminoácidos. Os meus carboidratos, ou polissacarídeos, vão ser degradados em monossacarídeos, por exemplo, glicose. E os lipídios, meu macronutriente, né, minha molécula de gordura, meu triglicerídeo, vai ser degradado em ácido graxo e glicerol. Isso é o que a gente chama de estágio 1. E a gente também tem, depois disso, o nosso estágio 2, no qual eu vou pegar as minhas moléculas de aminoácido, monossacarídeos, glicerol e ácido graxo, e vou convertê-los em acetil-CoA, que é o nosso segundo estágio, nosso segundo passo. E por último, eu vou converter o meu acetil-CoA em moléculas de ATP e CO2, que é o terceiro estágio. Ou seja, a gente vai ter que oxidar, fazer uma oxidação do acetil-CoA por meio de uma fosforilação oxidativa, liberando o ATP, que é a nossa moeda energética. Então perceba por que chama em fonte, né, a curto e longo prazo, porque vão demorar mais tempo. O conjunto de reações químicas é muito mais longo. O número de enzimas necessários para eu sair de uma macromolécula até a produção de ATP é muito maior. Eu preciso de mais enzimas, eu preciso de um maior número de reações químicas. E a gente vai ver isso de forma detalhada aqui no nosso curso de Fisiologia do Exercício, módulo Bioenergética. Bom, então vamos começar a falar aí do primeiro bloco nosso, que como que ocorre a liberação e regulação de energia dos carboidratos. Então a gente vai falar dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Mas primeiro vamos falar um pouco aí dos carboidratos. Quando a gente fala de liberação de energia dos carboidratos, a gente já vê esse mapa metabólico, também conhecido como mapa diabólico. Por quê? É um mapa, quando a gente olha esse mapa, é um mapa que a maioria de estudantes e profissionais da área de saúde se assustam, porque basicamente é como se a gente pegasse a linha de metrô de Londres e tentasse entender de uma vez só. E quando a gente faz isso, é aquilo que eu brinco, a gente fica mais perdido do que cachorro quando cai da mudança. E para facilitar o entendimento desse mapa metabólico, desse mapa diabólico, a gente tem que pensar como o esquartejador, ou seja, analisar por partes cada pedaço desse mapa metabólico. E à medida que a gente vai conhecendo cada pedaço desse mapa, a gente consegue, mais em breve, entender a relação entre cada conjunto ou cada grupo de reações. Por exemplo, aqui a gente tem o metabolismo de carboidratos, aqui a gente tem o metabolismo lipídico, e aqui a gente tem o metabolismo de proteínas, de aminoácidos. Então a gente tem que começar por partes. E nessa aula de hoje, a gente vai focar no metabolismo de carboidrato. E se vocês observarem essa imagem, na parte inferior, a gente tem um círculo, que é o círculo mais conhecido da bioquímica, que é o ciclo
de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E esse é um ciclo central, que se a gente observar, o metabolismo de carboidrato, o metabolismo de lipídio e o metabolismo de aminoácido, eles vão escoar os seus produtos finais para o ciclo de Krebs. E a gente vai ver como que acontece isso passo a passo. Então vamos falar um pouco aí sobre metabolismo de carboidrato. Como que um carboidrato, uma macromolécula, um polissacarídeo, libera energia. Bom, primeira coisa a gente tem que pensar, qual é o nosso macronutriente, o nosso polissacarídeo? Nosso macronutriente, esse carboidrato, que tanto a gente se fala, o nome técnico é um polissacarídeo. Então, se alguém perguntar para você, você tem algum polissacarídeo no corpo? Temos. O nosso polissacarídeo no corpo é o nosso glicogênio. Então, eu tenho glicogênio localizado no fígado, que é o meu glicogênio hepático, e eu tenho o meu glicogênio localizado no músculo, que é o glicogênio muscular. Então, o que é o glicogênio? Glicogênio é um polissacarídeo. E o que é um polissacarídeo? É um monte de glicose junto. Então, imagine um cordão de pérolas. Cada pérolazinha é uma glicose. O cordão completo é o meu polissacarídeo, é o meu glicogênio, que pode estar estocado no músculo, glicogênio muscular, e pode estar estocado no fígado, que é o glicogênio hepático. Agora, na nossa alimentação, a gente encontra polissacarídeo? Sim, o amido, a batata. A batata é o quê? Um polissacarídeo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para usar esse polissacarídeo, seja o da batata, o amido, seja o glicogênio muscular, seja o glicogênio hepático, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é quebrar, degradar esse glicogênio. E qual é o nome do processo que faz isso? Glicogenólise. Lise, quebra. Então, eu vou pegar o meu glicogênio e quebrar, fazer uma lise do meu glicogênio. Então, eu vou pegar o meu glicogênio, quebrei ele, vou formar um monte de moléculas de glicose. Mas lembra, o que eu estou precisando? Não é de glicose, eu preciso de ATP. Então, o próximo passo é o quê? Eu pegar minha molécula de glicose, quebrá-la para formar ATP. Mas para formar o ATP, que é o meu produto final, eu vou precisar de um monte de reação química. Dentre elas, eu vou precisar de um conjunto de reações químicas, que é muito conhecido, que é a via glicolítica, ou a glicólise. Lise, quebra. Glicólise é quebra da glicose. Então, a partir de agora, a gente vai pegar, observando essa imagem, e vai seguir a seta de glicose para piruvato, que é o quê? A minha via de oxidação, a minha via glicolítica. E isso vai acontecer em que situação? Numa situação de exercício, numa situação de atividade física, numa situação de degradação. Que é o contrário, por exemplo, se eu comer algo. Vamos imaginar que eu comi um carboidrato. Comi um pão. Quando eu como o pão, ele vai sofrer uma degradação, vai liberar um monte de glicose na corrente sanguínea e eu vou ficar em repouso. Imagina que eu vou dormir depois. Então, meu sistema, ele não precisa degradar essa glicose. Pelo contrário, como eu não estou precisando de energia, eu estou dormindo, vou dormir, ele vai sintetizar, ele vai fazer um processo anabólico. Então, ele vai fazer aquela seta ali de cima, de glicose, converter em glicogênio, que pode ser glicogênio hepático ou glicogênio muscular. Mas isso é um tema para outra aula. Nós vamos falar hoje, focar agora, em glicose para piruvato. Bom, como que acontece essa captação de glicose durante o exercício? Então, se a gente observar esse gráfico, nós temos o eixo X, que é o de baixo, que é o tempo, no eixo Y, a captação de glicose. E o que a gente observa aí? Uma situação interessante. À medida que está passando o tempo, 10 minutos,
20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu observo que todas as linhas verde, vermelha e azul, elas estão elevando, estão subindo, ou seja, a captação de glicose está aumentando. Então, primeira coisa que eu posso dizer desse gráfico, a duração do exercício físico faz com que eu aumente a captação de glicose, que está onde? Do sangue indo para o músculo. Então, o músculo ele começa a captar mais glicose, à medida que vai passando o tempo. Uma outra coisa que a gente observa é a diferença. Por exemplo, a linha verde é a mais baixa e a linha azul é a mais alta. Qual é a diferença entre a linha azul e a verde? Se a gente observar, ali a verde está indicando 65 watts, que é o quê? A minha intensidade do exercício. E a linha azul está indicando 200 watts, que é a intensidade do exercício azul, é mais intenso. Vamos dar um exemplo prático para você entender. Imagina que você está caminhando na orla, à medida que vai passando o tempo, 10 minutos, 20 minutos, você está aumentando a sua captação de glicose. E aí, você resolveu dar um trote, ou seja, aumentou a intensidade, aumentou a velocidade, saiu da caminhada para um trote. Você vai aumentar a captação de glicose. E aí, em determinado momento, você se sentiu bem, você falou, agora em vez de eu trotar, eu vou correr. Ou seja, você aumentou a intensidade, que representa aí a linha azul, ou seja, você aumentou a captação de glicose. Então, com esse gráfico, dá para a gente entender que existem dois fatores que influenciam na captação de glicose: a duração do exercício e a intensidade do exercício. Então, à medida que aumenta a duração e a intensidade do exercício, o músculo ele começa a captar mais glicose. Então, eu vou pegar a glicose que está no sangue e jogar para dentro do músculo. Mas, professor, como que faz isso? Como que acontece isso? Como que a glicose que está lá no sangue vai para o músculo? Porque até então, onde que eu sei de fisiologia básica, eu preciso de insulina. Mas a insulina, durante o exercício, ela está baixa. Como que o músculo ele consegue captar glicose independente, de forma não dependente, tá? Independente de insulina? A gente pode observar essa imagem, no qual a gente tem um capilar, eu tenho a minha glicose, e ela vai ser captada pelo meu músculo, pela minha célula muscular. Mas eu vou precisar de um transportador, que é o GLUT, no músculo estriado esquelético, é chamado de GLUT4, transportador de glicose. Esse transportador de glicose, ele vai pegar a glicose que está lá no meu capilar e jogar para dentro do músculo. E perceba o seguinte, olha só, aqui eu tenho a minha glicose sozinha. Eu vou precisar de uma enzima, que é a hexoquinase, ou HK, para fazer o quê? Para fosforilar, colocar um fósforo na minha molécula de glicose. Mas, professor, por que é importante isso? Presta atenção. Isso é muito importante. Porque se essa glicose ela não for fosforilada, eu não colocar um fósforo nela, essa glicose volta para o capilar, volta para o sangue. Então, quando você coloca um fósforo nela, é como se eu tivesse prendido ela dentro da célula muscular. Ok? Mas, professor, como que esse GLUT4 ele capta essa glicose? Durante o exercício, o nosso GLUT4 ele fica em vesículas. Tá? Quando a gente está em repouso, nosso GLUT4 ele está em vesículas. O que vai acontecer? Esse GLUT4 ele tem que se aproximar da membrana para captar a glicose. Quem que vai fazer com que o GLUT4 saia da vesícula, aproxime da membrana? Eu falei, que é a insulina. A insulina tem esse papel, mas lembra que a insulina durante o exercício está baixa. Então, quem que vai fazer com que o GLUT4 ele saia da vesícula e vá para próximo da membrana? Nós temos vários fatores. Dentre eles, eu tenho uma enzima que é a MPK. Tá? A MPK é uma quinase que vai fosforilar o GLUT4 e aproximar o GLUT4 da membrana. Eu tenho outras proteínas, por exemplo, a CAM-quinase. A CAM-quinase também vai estimular a GLUT4 a aproximar da membrana. E também tem a PKB,
APKC e as espécies reativas de oxigênio. Então, todos esses fatores, eles são responsáveis, tá, por aproximar o GLUT4 da membrana. E quando esse GLUT4 aproxima da membrana, eu tenho a minha captação de glicose. Quando a glicose entra dentro da célula muscular, imediatamente a enzima HK, ou hexoquinase, ela fosforila a minha glicose, formando a glicose 6-fosfato. Por quê? Porque colocou um grupo fosfato na glicose, no carbono 6. E uma coisa interessante, que durante o exercício, lembra, eu não estou quebrando ATP, eu não estou hidrolisando ATP, e aí eu não começo a formar, olha lá, AMP. Lembra que eu falei, ó, quebra ATP e vai formando AMP? Quanto mais AMP eu formar, mais ativo está a minha enzima AMP quinase, que vai fazer o quê? Estimular o GLUT4 a aproximar da membrana. Quando eu faço contração muscular, eu vou liberar do retículo sarcoplasmático muito cálcio. O cálcio vai fazer o quê? Estimular ou ativar a CAM-quinase. A CAM-quinase, por sua vez, vai estimular a translocação do GLUT4 para próximo da membrana. Então é assim que ocorre a captação de glicose para dentro do músculo, independente da insulina. E aí, a gente tem as nossas a fase da via glicolítica. Ou seja, agora que eu tenho a glicose dentro da célula muscular, eu tenho que quebrar essa glicose em diferentes etapas. E aí a gente vai dividir a via glicolítica em duas fases. A minha primeira fase, que é a fase que a gente chama de investimento, e a segunda fase, que é a fase aí de pagamento. Eu vou pegar essas duas fases e a gente vai entender passo a passo como que cada fase funciona. Ampliei a nossa primeira fase, que é a fase de investimento, ou também conhecido como fase preparatória. Essa fase de investimento, ou fase preparatória, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? A gente tem 5 reações químicas nessa fase. A primeira reação é eu pegar a minha molécula de glicose e transformar ela em glicose 6-fosfato. Ou seja, eu vou ter que colocar um grupo fosfato, a gente pode observar aqui, ok? Na minha molécula de glicose, no meu carbono 6, por isso chama glicose 6-fosfato, ou seja, ela está no carbono 6. E para fazer isso eu vou gastar ATP, eu vou investir ATP. Porque lembra que eu quebro ATP em ADP mais PI. O meu PI, né, meu fosfato, ele vai entrar ali no meu carbono 6. Essa enzima é o que eu falei anteriormente, que é a hexoquinase. E por que a gente faz isso, professor? Para, entre aspas, prender a glicose dentro da célula muscular. Então, eu fui lá e fosforilei. Depois, a gente tem uma outra reação química, no qual eu vou pegar a minha glicose 6-fosfato e converter ela numa frutose 6-fosfato. O que eu fiz? Isso eu fiz uma isomerização. Eu tenho uma enzima que chama fosfohexose isomerase, que é a minha enzima número 2 ali. Ela vai isomerar, ou seja, só vai mudar a conformação da glicose 6-fosfato na frutose 6-fosfato. Ou seja, o grupo fosfato continua no carbono 6. Depois disso, a gente vai ter uma reação, uma nova fosforilação, da frutose 6-fosfato na frutose 1,6-bifosfato. Para eu fosforilar, observe que eu coloquei um novo fósforo, eu vou precisar de ATP, gastar ATP. E aí, agora, onde que eu vou ter, então, o grupo fosfato? No carbono 1 e no carbono 6. E aí, o próximo passo é o que a gente chama de clivagem, quebra. Ou seja, até os passos anteriores, o que eu fiz? Eu acrescentei só grupo fosfato. Então, eu tenho a minha glicose, que tem 6 carbonos, transformou em glicose 6-fosfato, continua com 6 carbonos, transformou em frutose 6-fosfato, que continua com 6 carbonos,
transformou em frutose um 6-bifosfato que continua com 6 carbonos. Mas a próxima reação é de quebra, divisão, clivagem. E aí, para acontecer essa reação, preciso de uma enzima, que é a aldolase. Ela vai quebrar, ela vai clivar e vai separar, né? Eram 6 carbonos, quando eu separo vai ficar 3 carbonos. Então eu vou ter 2 compostos, que é o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxetona fosfato. O que eu quero que você guarde aqui? Eu tinha uma molécula com 6 carbonos, que era a glicose, agora eu tenho 2 moléculas e cada molécula com 3 carbonos, que também dá 6 carbonos. E nessa fase de preparatória, fase de investimento, o que eu fiz? Eu investi quantas moléculas de ATP? 2. Uma na primeira reação química e outra na terceira reação química. Então eu estou investindo. É como se fosse, imagina uma poupança. Vai pular R$100. Depois mais R$100. Você está investindo R$200. Mas você quer um lucro. Você espera ter um lucro. E aí a gente vem para a fase que a gente chama de fase de pagamento. Nessa fase de pagamento, antes da gente entrar nela, a gente vai ter uma nova isomerização, que é o quê? Eu pegar o meu dihidroxetona fosfato e converter ela, isomerar ela num gliceraldeído 3-fosfato. Por quê? Porque agora eu vou ter 2 gliceraldeído fosfato, ou seja, 2 moléculas com 3 carbonos cada. Lembra, eu comecei com a glicose, com 6 carbonos, e agora eu tenho 2 moléculas idênticas com 3 carbonos cada, ok? Então agora a gente vai pensar tudo seguindo aí o gliceraldeído 3-fosfato. Então entramos na fase de pagamento. Agora nós vamos receber o nosso lucro. Quando que a gente vai receber? Na primeira reação química de gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato, nós vamos o quê? O que vai acontecer de importante? Nós vamos ter a redução do NAD, formando NADH+. E por que isso é importante? Esse NADH+, ele vai lá para a cadeia de transporte de elétrons para produzir ATP. Mais à frente a gente vai ver isso. Na nossa sétima reação, o 1,3-bifosfoglicerato, ele vai ser convertido em 3-fosfoglicerato e observa lá uma liberação de 2 ATPs. Opa! Na fase de investimento eu gastei 2. Na fase de pagamento eu já ganhei 2. Então 2 que eu gastei com 2 que eu recebi agora, 0 a 0. Depois a gente tem a oitava reação, que é o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, mediado aí para a enzima fosfoglicerato mutase. Depois a gente tem o 2-fosfoglicerato sendo convertido em fosfoenol piruvato. E por último, a última reação, o nosso fosfoenol piruvato convertido em piruvato. E olha lá que legal, a produção de 2 ATPs. Então, o que a gente observa nessa fase de pagamento? O que a gente produziu nessa fase de pagamento? 2 NADH+, que isso é, entre aspas, é uma moeda que a gente vai usar futuramente. Vai ser usado aonde? Lá na cadeia de transporte de elétrons. A gente produziu 2 ATPs na sétima reação e mais 2 ATPs na 10ª reação. Então, no total, nós produzimos 4 ATPs. Mas lembra que a gente gastou 2 ATPs. Então, de lucro, foram 2 ATPs. Então, aconteceu 10 reações químicas para a gente ter de lucro 2 ATPs. E no final, além dos 2 ATPs, nós temos 2 NADH+, e mais 2 moléculas de piruvato. O que é o piruvato? É com 3 carbonos, ou seja, é metade da minha glicose. Lembra que a glicose tem 6 carbonos? O meu piruvato ele vai ter 3 carbonos. Então eu tenho 2 moléculas de piruvato. Que isso também vai dar continuidade para gerar mais ATP. A gente vai ver cenas das próximas aulas. Então, um resumo agora para você entender as etapas da via glicolítica. A gente vai ter as primeiras 5 etapas, que é o meu consumo de ATP, no qual eu vou consumir 2 ATPs. E depois a gente vai ter a fase de pagamento, no qual eu vou produzir 2 NAD, H+, e 4 ATPs. Ou seja, ao total, né, gastei 2 ATPs, produzi 4 ATPs. De lucro tive 2 ATPs
2 moléculas de NADH+, e mais 2 moléculas de piruvato. Não podemos esquecer do piruvato. Então, o balanço final, conforme a tabela, na minha via glicolítica, é uma produção direta de 2 NADH+, mais 3 a 5 ATPs, isso vai depender de onde está vindo a molécula, tá? Porque eu posso vir direto, né, da glicose, como eu mostrei agora, da captação da glicose no sangue, ou poderia ter vindo da degradação lá de glicogênio, ou do glicogênio hepático, ou do glicogênio muscular. Então, se fosse do glicogênio muscular, seria um lucro a mais, porque eu não vou precisar, né, de um passo da reação química anterior. Além disso, lembra que esse 2-NADH+, ele também vai ser convertido em ATP. A gente vai ver isso mais à frente. Mas como que ocorre, né, a regulação dessa via glicolítica durante exercício físico? Aquelas 10 reações químicas, será que o exercício físico ele consegue modular isso? Sim, o exercício físico consegue modular. Quando a gente faz exercício físico, principalmente exercícios intensos, o que a gente começa a observar? Um aumento da adrenalina, noradrenalina. Eu tenho aumento nas concentrações de ADP, AMP, PI, NAD. Né? De onde está vindo, professor, o aumento das concentrações de ADP, AMP, PI e NAD? Da degradação do ATP. Mostrei isso lá no início da aula. Quando eu quebro o ATP, eu libero ADP. Quando eu quebro o ADP, eu libero AMP e PI. Então, vai aumentando as concentrações de adrenalina, ADP, noradrenalina, AMP, PI, NAD. À medida que eu aumento isso, a gente observar, né, a via glicolítica num triângulo verde são fatores que estimulam. Por exemplo, aumento das concentrações de fosfato inorgânico, olha lá, está estimulando a primeira reação química. Ou seja, está estimulando a enzima hexoquinase. Aumento das concentrações de AMP e ADP está estimulando a minha PFK, ou a fosfofrutoquinase 1. À medida que eu aumento as concentrações de ADP, eu estou estimulando a piruvatoquinase, que vai converter o meu fosfenol piruvato em piruvato. Ou seja, alterações nas concentrações de ADP, AMP e PI vão estimular a minha via glicolítica. E o exercício, acontece isso. Durante o exercício a gente tem alterações nas concentrações desses substratos. Então, esse aumento, né, vai fazer com que eu aumente aí a direção da via glicolítica, da degradação de glicose até piruvato. Mas afinal, de onde que está vindo essa glicose? A gente discutiu anteriormente que ela pode vir de onde? Ou do glicogênio muscular, né? Ou do glicogênio hepático. Ou seja, eu vou ter que degradar o meu glicogênio. E o processo de degradação do glicogênio é o que a gente chama de glicogenólise. Quebra, né? Lise é quebra, do glicogênio. Glicogenólise, quebra do glicogênio. Então, toma muito cuidado para não confundir os termos. Glicólise é a quebra da glicose. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, quando eu degradei o glicogênio, glicogenólise. Quando eu degradei a glicose, é glicólise, ou via glicolítica. E eu posso quebrar o glicogênio hepático e posso quebrar o glicogênio muscular. Lembrando, se eu quebrar o glicogênio hepático, ele ainda tem que cair na corrente sanguínea para chegar no músculo. O glicogênio muscular já está dentro do músculo. Então, é uma via mais rápida de energia. E como é que é regulado essa degradação do glicogênio? Novamente, quando a gente faz exercício, a gente libera hormônios. Quais hormônios, professor? Que vão atuar lá no meu fígado ou no meu músculo. Né? Quais hormônios? Por exemplo, adrenalina, noradrenalina, glucagon. E aí, o que o glucagon, o que a adrenalina, noradrenalina vão fazer? Eles vão estimular, vão ativar uma enzima. A gente tem uma enzima que é a fosforilase B, que é uma enzima que está inativa, entre aspas, dormindo. Quando eu tenho um aumento das concentrações de glucagon, aumento das concentrações de adrenalina, eu vou converter essa enzima, eu vou ativá-la. Então, ela vai deixar de ser do estado, entre aspas, dormindo, do estado inativo,
e vai passar para o estado ativo, formando a minha fosforilase A, que é a fosforilase ativa. Então, ela sai do estado fosforilase B, que é inativo, dormindo, e vai para o estado de fosforilase A, ativo. E aí eu pego essa minha fosforilase A e vou, o quê? Quebrá-la, né, o meu glicogênio em glicose. Então, para eu quebrar, para eu degradar o glicogênio, eu vou ter que ativar uma enzima. E a enzima que eu vou ativar é a fosforilase, no qual ela é ativada pelas ações hormonais de glucagon e adrenalina. Lembrando que o glucagon só vai atuar no fígado. A gente não tem receptor de glucagon no músculo estriado esquelético. Então, para eu degradar o glicogênio que está no músculo, eu vou precisar de adrenalina. Adrenalina que vai atuar lá no músculo para estimular a fosforilase e a fosforilase quebrar o glicogênio em glicose. Bom, professor, e como que o meu glicogênio é liberado na corrente sanguínea? Porque eu tenho o glicogênio que está lá no fígado, mas ele precisa de ir lá para o músculo, a minha glicose. Aí eu vou precisar de uma outra enzima específica. Então, quando eu falo em regulação da degradação do glicogênio hepático, além da fosforilase A, que vai fazer o quê? A quebra do glicogênio hepático em glicose, né? Eu vou precisar de uma outra enzima. Eu vou precisar da enzima glicose 6-fosfatase. O que essa enzima faz? Ela vai tirar o grupo fosfato da glicose 6-fosfato. Lembra que eu falei que a glicose, quando ela está com grupo fosfato, ela está com fósforo, vai ficar presa dentro da célula? Ela está presa lá no fígado. E para ela sair, essa glicose, eu tenho que arrancar esse grupo fosfato. E quem vai fazer isso é a minha glicose 6-fosfatase. Então, olha lá, tanto no fígado quanto no rim acontece isso. Eu tenho a glicose 6-fosfato, e aí eu vou jogar ela para o lumen do retículo endoplasmático. Quando ela cai no lumen do retículo endoplasmático, a glicose 6-fosfatase, ela vai fazer o quê? Retirar o grupo fosfato. Tá aqui, ó, o grupo fosfato. Retirou o grupo fosfato, eu vou liberar a minha glicose livre. Eu vou ter um transportador, que é o GLUT2. Por quê? Porque está no fígado. A glicose cai na corrente sanguínea. E aí a glicose na corrente sanguínea, ela pode ir para o músculo. E aí o processo de captação é aquele que eu mostrei anteriormente. Então perceba que músculo e outros tecidos, eles não têm essa enzima glicose 6-fosfatase. Então dessa forma eles não podem doar glicose. Então, por exemplo, eu posso ter glicogênio muscular no bíceps. E está faltando glicose no tríceps. Não adianta, o glicogênio do bíceps não vai para o tríceps. Porque o músculo é egoísta. Ele não tem o que? A enzima glicose 6-fosfatase. Então, os únicos órgãos que vão doar glicogênio é o fígado e o rim. Mas lembra que o rim tem pouquíssima quantidade de glicogênio. A maior reserva nossa de glicogênio é o fígado. Então, o fígado, sim, ele pode doar. É um órgão que a gente chama de doador. Por quê? Porque ele tem a glicose 6-fosfatase. O músculo, ele não vai doar. E uma outra forma da gente conseguir energia é por meio da gliconeogênese. E o que é gliconeogênese? Gênese é formação, neo, novo. Então, nova formação de glicose. Então, em algumas situações, por exemplo, em jejum, o pessoal faz jejum, exercício vigoroso de longa duração, ultramaratona, tá? Triatlon. Então, provas de longa duração podem acontecer gliconeogênese. Ou quando o indivíduo faz, por exemplo, uma prova de maratona, apesar de ser considerada de longa duração, e não ter uma alimentação adequada. Então, eu começo a fazer gliconeogênese. E o jejum também, tá? Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque assim, para eu predominantemente fazer gliconeogênese, eu tenho que ter um jejum de 2 a 3 dias desse jejum. Jejum de 8 horas não vai estimular predominantemente gliconeogênese. Então, quando eu faço jejum e ainda associo com exercício vigoroso e de longa duração, eu vou depletar tanto as minhas reservas de glicogênio hepático quanto glicogênio muscular.
Lembra que para depletar a reserva de glicogênio muscular, o único jeito é fazer exercício. E a reserva de glicogênio hepático é só eu ficar em jejum, ok? Mas se eu ficar em jejum e sem fazer exercício físico, eu só depletei de glicogênio hepático. De glicogênio muscular ainda está bem íntegra, tá? Se eu fiquei paradão em repouso. Mas existem tecidos, células, que só utilizam, né? Ou adoram, têm preferência de utilizar glicose. Sistema nervoso central, hemácia, testículo e medula renal. Então, esses tecidos que têm predominância por utilizar a glicose, eles vão precisar de glicose. E se a gente está nessas duas situações de jejum e exercício vigoroso, isso vai forçar, né, nosso corpo a fazer gliconeogênese, ou seja, uma nova formação de glicose a partir de um outro substrato. E quais são esses substratos? De onde que vai vir? Se não tem glicose, se não tem glicogênio hepático, de onde que vai vir? De que substratos são esses? Então a gente vai ter, né, um efeito gliconeogênico induzido pelo glucagon quando acontece durante o exercício. Então, durante o exercício, a gente aumenta a liberação, a secreção de glucagon, então a quantidade de glucagon no sangue está alta. Ele vai atuar no fígado e no rim, lembra que a gente tem receptores específicos para isso. No músculo ele não tem receptor, lembra disso? E aí, o que vai acontecer principalmente no fígado? Eu vou estimular a gliconeogênese, a formação de glicose a partir de outros substratos. Que substratos são esses? Por exemplo, lactato, piruvato, alguns aminoácidos glicogênicos e glicerol. Então agora eu vou pegar esses substratos, lactato, piruvato, aminoácidos e glicerol, e vou fazer o quê? A síntese de uma nova molécula de glicose. Então eu vou fazer uma reação contrária. Eu vou pegar esses substratos, a partir desses substratos, formar a minha nova molécula de glicose. E se a gente parar e pensar do ponto de vista de saúde, não é interessante, porque eu vou pegar, imagina pegar aminoácido, né? Aminoácido advindo de onde? De proteínas, especificamente proteínas musculares, para formar glicose. Ou seja, eu pegar um aminoácido, pegar uma proteína, que é, entre aspas, aí, se a gente pudesse considerar um recurso de alto valor biológico, e transformar, né, numa molécula pobre, que é a glicose, que a gente tem fácil acesso. Para que eu vou degradar a minha proteína muscular, a minha massa muscular? E é claro que, para falar, ele está perdendo massa muscular, não é assim. Tá? Isso tem que acontecer ao longo de um tempo. Tá? A gente não pode confundir síntese proteica, degradação proteica com aumento de massa muscular e degradação de massa muscular. Tá? Ou seja, quando a gente fala assim, síntese proteica é a mesma coisa que hipertrofia. Não, para ter hipertrofia tem que ter um conjunto, uma série, né, de dias fazendo síntese proteica. Para ter degradação, para ter perda de massa muscular, tem que ter um conjunto de série de dias, semanas, no indivíduo com um déficit aí de síntese proteica, com maior degradação proteica. E aí eu pergunto, qual via metabólica predominante durante o exercício intenso? Por exemplo, 800 metros. Né? Nosso recordista aí fez em 1 minuto e 40 segundos. As mulheres, 1 minuto e 53 segundos. Qual via predominante seria isso? Qual que é o destino do piruvato? A gente viu lá a via glicolítica, né? Saindo de glicose até piruvato. Para onde que vai esse piruvato? Então, se a gente pega lá a nossa molécula de glicose com 6 carbonos, forma 2 moléculas de piruvato, cada piruvato com 3 carbonos. Esse piruvato, ele tem vários destinos. Ele pode ser reconvertido em alanina pela enzima alanina aminotransferase. Ele pode ser convertido a oxalacetato pela piruvato carboxilase. Ele pode ser convertido em etanol, graças a Deus a gente não faz isso, tá? Isso somente aí em bactérias e leveduras de cerveja, para fabricação de cerveja. Pode ser convertido em lactato, pela enzima lactato desidrogenase. E pode ser convertido em
acetil-CoA, pela enzima piruvato desidrogenase. Mas durante exercícios intensos, predominantemente, ele vai ser convertido em lactato. Ou seja, se a gente observar esse gráfico, ele explica, ele responde qual via metabólica predominante ocorre durante o exercício intenso. E aí a gente observa o primeiro gráfico, à medida que aumenta a intensidade do exercício, o meu piruvato ele é reduzido em lactato, ou seja, aumenta a quantidade, a concentração de lactato. Então, quanto mais intenso. Então, imagina, se eu caminhar, eu estou produzindo lactato? Sim, pouquinho. Se eu trotar, aumentei a produção de lactato? Aumentou. Se eu começar a correr, aumenta mais ainda. Se eu correr mais rápido ainda, aumenta mais ainda a minha produção de lactato. E quando eu paro de correr, imediatamente após o exercício, minha concentração de lactato, ela está alta. À medida que vai passando o tempo que eu vou recuperando, eu vou reduzindo a minha quantidade de lactato, minha concentração de lactato. Então, se perguntarem para você, num exercício intenso, de onde vem a principal via metabólica predominante? Da via glicolítica, da degradação da glicose. E tendo como produto final, lactato. Na próxima aula nós vamos discutir o que faz, né? Por que ocorre a produção de lactato. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.